Olá, meu nome é Natália. Hoje eu vou apresentar o meu trabalho de iniciação científica, que foi apresentado ao Departamento de Teorias e Métodos em Fisioterapia da PUC São Paulo. Fui orientada pela professora doutora Mariana Calil Vos e pela co-orientadora mestra Ana Carolina Costa Santos. O título do trabalho é Avaliação Física, Funcional e de Qualidade de Vida em Crianças e Adolescentes com Doenças Neuromusculares. As doenças neuromusculares são conhecidas como um grupo de doenças progressivas que envolvem a lesão ou disfunção nos nervos periféricos, nos músculos, tratando-se das miopatias, na junção mioneural, quando tratando-se das miastenias, e nos neurônios motores superior e inferior. Elas possuem sintomas comuns. O principal deles é a fraqueza muscular, mas além da fraqueza também há uma perda da resistência muscular, a atividade muscular involuntária apresentando-se através da rigidez, da miotonia, da cãibra e da fasciculação. A perda sensorial acontece só nas neuropatias por conta do comprometimento das fibras sensoriais e a disfunção autonômica e o comprometimento no controle dos movimentos voluntários também é comum entre todas elas. Os sintomas e a progressão da doença podem levar à vulnerabilidade, impactando o cotidiano desses indivíduos e a qualidade de vida. A OMS preconiza que a avaliação da progressão dessas doenças devem ser baseados em uma avaliação de função e estrutura corporal, ou seja, da força muscular e da amplitude do movimento, mas que também seja baseado na atividade motora e na participação social, como será apresentado no mapa conceitual da CIF mais à frente. A incapacidade funcional e a independência funcional tornaram-se os principais eixos desse trabalho. Ambos nos dão as mesmas informações, porém de maneiras diferentes. A incapacidade funcional, ela avalia o indivíduo baseado em suas perdas funcionais, ou seja, quanto mais alto o score, maior o nível de incapacidade. E a independência funcional, baseado nas suas potencialidades, ou seja, quanto mais alto o score, maior o nível de independência funcional. Foi feita essa analogia entre o copo meio cheio e o copo meio vazio, porque se você olhar para as perdas, você vai estar lidando com a parte vazia do copo. E se você olhar para as potencialidades, com a parte cheia. Mas ambos estão tratando da mesma informação. A incapacidade funcional, ela é classicamente medida pela escala de Vignos, Spencer e Archibald, faz parte do protocolo desse estudo, e a independência funcional neste protocolo foi avaliado por meio do Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade, o PED, da Medida de Limitações nas Atividades, Activlin, e a Medida de Independência Funcional, a MIF. Então, a hipótese é que quanto maior a força muscular, maior será a independência funcional e a qualidade de vida. Pouco se sabe sobre a independência funcional, a função motora e a qualidade de vida em crianças e adolescentes com doenças neuromusculares no Brasil e no mundo. Este grupo de estudo, de pesquisa, já investigou e constatou previamente a correlação da independência funcional com a força muscular em indivíduos adultos e a correlação da função motora com a força muscular em meninos com distrofia muscular de Duchenne. Agora, neste momento, nós apresentaremos essas correlações na população pediátrica, ou seja, nas crianças e nos adolescentes. Este tipo de avaliação, que é baseado na independência funcional, na função motora, na força muscular e na qualidade de vida, eles ajudam a melhorar a compreensão das demandas do ciclo de vida, podendo ajudar no prognóstico e na melhora da prática clínica, além de melhorar os estudos destas doenças. Então, o objetivo desse estudo é descrever e investigar possíveis correlações entre a força muscular, a independência funcional, a qualidade de vida e a função motora. O método
trata-se de um estudo observacional transversal, onde foram avaliadas 55 crianças e adolescentes, distribuídos em ambos os sexos. O resultado deveria ser comprovado, diagnóstico, pelo resultado genético. A idade variou entre 2 e 18 anos, sendo a média 10 anos e o desvio padrão 4,3. O sexo foram 11 pessoas do sexo feminino e 11 pessoas do sexo masculino, sendo 20% e 80%, respectivamente, da amostra. Para avaliar a função motora, nós selecionamos a medida de função motora, que é atualmente considerado o padrão ouro da avaliação das doenças neuromusculares. A medida de função motora é dividida em 3 dimensões. A primeira dimensão avalia a posição em pé e as transferências. A segunda dimensão, a função motora axial e proximal. E a terceira dimensão, a função motora distal. Há estudos que relatam que é possível prever a perda da marcha em meninos com distrofia muscular de Duchenne quando a dimensão 1 for maior que 40%. Os scores são pontuados de 0 a 3, totalizando a maior pontuação de 96, e aí então esse score é convertido para porcentagem. O 0 significa que o indivíduo não pode iniciar a tarefa ou não pode manter a posição inicial. O 1 quando realiza parcialmente o item, o 2 quando realiza parcialmente ou completamente de maneira imperfeita, e o 3 quando realiza completamente e de maneira controlada. A força muscular foi avaliada por meio da Medical Research Council, que na prática clínica é o método de avaliação de força muscular mais clássico e comum, que ele pontua de 0, sendo um indivíduo que não possui nenhum tipo de força muscular, e 5, um indivíduo saudável. Entre 0 e 5 varia 1 quando há uma contração muscular que não é suficiente para movimentar a articulação, 2 quando há um movimento, mas quando é a favor da gravidade, 3 quando o movimento vence a resistência da gravidade, 4 quando além da resistência da gravidade é feita uma resistência leve, e 5 quando há uma resistência manual máxima e contra a gravidade. A incapacidade funcional foi avaliada pela escala de Vignos, Spencer e Archibald. Como eu disse anteriormente, é uma escala clássica, aplicada desde 1963 desta forma. Ela avalia o estadiamento, portanto, é uma escala simples, que você apenas pontua o quadro que melhor se aplica ao seu paciente. Então, o 1 significa que há uma alteração detectável na postura ou na marcha, mas esse indivíduo sobe e desce escada sem auxílio do corrimão. E 10, quando é um paciente restrito ao leito, não pode realizar nenhum tipo de atividade de maneira totalmente independente. Ou seja, quanto maior o score, maior a incapacidade. A independência funcional foi avaliada pelo Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade. Esse protocolo é dividido em 3 partes. O próprio manual de aplicação dessa escala sugere que essas partes podem ser administradas de forma independente. E para esse estudo, nós selecionamos apenas a parte de habilidades funcionais, que era o que melhor se aplicava à proposta. A parte de influência do cuidador e de característica do ambiente não foi utilizada. A parte de habilidades funcionais reserva 3 áreas, sendo uma de autocuidado, uma de mobilidade e uma de função social. Como a gente pode ver, é um protocolo extenso, com muitos itens, mas que é de fácil aplicação, porque a pessoa responde 0 quando não consegue fazer e 1 quando consegue realizar a atividade. Somando todos esses scores, o maior score é a pessoa com maior independência funcional. Também foi complementada a independência funcional com a escala de medida de independência funcional, que também é muito utilizada, inclusive na Previdência Social, para a concessão do seguro social. É pontuada 1 quando há uma assistência com contato total, então uma pessoa totalmente dependente, e 7, uma pessoa completamente independente.
A medida de limitações nas atividades também se propõe a avaliar a independência funcional, mas baseada na autorreferência que o paciente possui sobre ele mesmo. Ou seja, não importa as estratégias ou como ele realizará uma atividade, mas como ele classifica se é difícil, se é impossível ou se é fácil. São atividades como vestir uma camiseta, lavar o rosto, ir ao banheiro, se vestir e etc. A qualidade de vida foi avaliada pelo Inventário de Avaliação Pediátrica de Qualidade de Vida, um módulo reservado exclusivamente para avaliação de doenças neuromusculares. Os scores são calculados pelo modelo RASH, ou seja, variam de 0 a 4, sendo 0 nunca, 4 quase sempre, mas ele, por ser transformado em porcentagem, pode ser adaptado, por exemplo, para o público mais infantil, que não tem habilidade ou compreensão ainda para responder perguntas mais elaboradas. Então, nesse caso, são utilizadas as carinhas e depois a resposta é convertida, transformada no score de porcentagem, sendo nunca o 0, algumas vezes o 2 e quase sempre o 4. São perguntas relacionadas à comunicação, à família e à compreensão da própria doença. Pode ser respondido por um cuidador principal, por um familiar ou pela própria criança ou adolescente. Foi realizado o teste de correlação de Spearman. As correlações foram classificadas como fortes quando foram maiores que 0,70, moderadas quando entre 0,40 e 0,70 ou fracas quando menores que 0,40. Os coeficientes de correlação de Spearman, que foram fortemente correlacionados em relação à força muscular, se deram entre a força muscular de membros superiores, membros inferiores e tronco com a Active Link, que é a medida de limitações das atividades, e a força muscular de membros inferiores e tronco da MIF, que é a medida de independência funcional. Ao serem avaliadas as correlações baseadas em independência funcional, além dessas correlações de força com a Active Link e a MIP, que são escalas de independência funcional, também foi possível constatar a correlação com a Vignos, como a gente pode ver, inversamente proporcional, mas também fortemente correlacionadas. E, além disso, da Active Link com a MIP, ou seja, ambas as escalas de dependência funcional se correlacionaram fortemente. Já a qualidade de vida não apresentou fortes correlações, demonstrando que a qualidade de vida é multifatorial, ou seja, não necessariamente apenas a independência funcional e a força muscular explicarão o comprometimento da qualidade de vida das pessoas com doenças neuromusculares. A função motora não apresentou também fortes correlações, mas devido ao impacto da pandemia na aplicação da nossa amostra. Apenas cerca de 30% da amostra teve a oportunidade de ser avaliada com a medida de função motora. A quantidade de dados faltantes comprometeu a estatística desta medida de função motora, sugerindo que esse estudo seja continuado e que a amostra continue sendo avaliada com a medida de função motora. Então, eu vou apresentar o mapa conceitual da CIF, onde os itens das escalas são distribuídos entre os pilares que a CIF preconiza para uma avaliação, que é a função estrutura corporal, a atividade, participação e os fatores ambientais. Então, como a gente pode ver, aqui as escalas estão separadas, divididas por cores. Então, nem todas as escalas se propõem a avaliar todo o mapa conceitual, como, por exemplo, a Active Link, que ela se propõe a avaliar as atividades, ainda que ela apareça nos fatores ambientais com alguns itens. Ela faz exatamente o que ela se propõe, que é avaliar as atividades, mas isso demonstra o porquê nós devemos selecionar outros protocolos para avaliar conjuntamente. Por exemplo, os fatores ambientais, que são mais observados
quando a gente trata de qualidade de vida, a participação, aparece a MIF e a qualidade de vida também, a função e estrutura do corpo, que tem a força muscular como destaque e a medida de função motora, mas dessa forma a gente consegue visualizar que esse protocolo obedeceu e seguiu todas as orientações da Organização Mundial de Saúde. Então, a conclusão é que as maiores correlações encontradas foram entre a independência funcional e a força muscular, que a qualidade de vida ela é multifatorial, portanto, só a independência funcional e a força muscular não respondem ou não impactam sozinhas a qualidade de vida desta população e que a função motora, devido aos dados faltantes, deve continuar sendo investigada nesta população em estudos futuros. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que estiveram envolvidas neste trabalho, seja ajudando na avaliação ou cedendo espaços para que a gente pudesse avaliar, encaminhando pacientes desses ambulatórios do Hospital das Clínicas e da Unifesp, e a PUC por ter dado a oportunidade e o financiamento para que esse estudo acontecesse. Aqui estão as principais referências, deixo aqui o meu contato, agradeço a oportunidade da fala, obrigada e até a próxima.